Olá, professor Marco Antônio aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai tratar sobre um tema interessante no QGIS, que são as tabelas de atributos. A gente viu já um pouquinho numa aula passada sobre a confecção de mapas, né? Foi uma antecipação, um mapa bem simples. E neste momento a gente vai ver aqui agora como manipular tabelas de atributos. Então a gente vai entender o que é uma tabela de atributos, como acessar uma tabela de atributos, como selecionar uma feição, como unir duas tabelas de atributos de shapes diferentes, né, que não tenham um campo em comum. E vamos também aprender a fazer a união de uma tabela de atributos de um shape com uma tabela no tipo CSV, tá, sem geometria. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá começar. Para começar, o importante é a gente aprender a criar os nossos projetos, né? Então vamos começar do jeito certo. Primeiro de tudo, vou abrir o meu explorador de arquivos. Todo mundo já sabe, né? Teclinha do Windows mais a letrinha E, esse atalho. Você vai procurar o seu disco local. Se você não estiver localizando ele aqui, você pode vir aqui em este computador, dar um clique duplo e vamos criar a nossa pastinha de projeto. Tá? Vou clicar aqui em nova pasta. Nova pasta. Vou dar o nome para essa pastinha de manipulação tabela de atributos. Eu já tinha guardado esse nome aqui, tá? Por isso que eu só fiz o Ctrl V. Então observem aqui que não tem acento, não tem cedilha, não tem nada, tá? O nome faz sentido para mim, ó. TB é tabela, ATR é atributos. Então Enter, nome confirmado, tabela criada, pasta criada. Vou entrar dentro dessa pasta. Vou criar uma pasta de arquivos vetoriais, que é onde eu vou salvar os meus dados. E aí aqui eu já vou parar e falar para vocês quais os dados que a gente vai buscar. A gente vai buscar os dados de malha municipal do IBGE e a gente vai buscar os dados também de microrregiões do IBGE e a gente vai buscar também dados lá no IBGE, tá, na pesquisa pecuária municipal, sobre a produção de bovinos e galináceos. Tá? Então aqui eu vou ter dois tipos de dados nessa aula. Então dados do tipo vetoriais, criei essa pastinha, e vou ter um título de dados na formato de tabela, tá? Você pode chamar de tabela, CSV, né? Eu vou chamar ela aqui de tabelas, tá? Que é onde eu vou salvar os meus dados. Então aqui, ó, a estrutura do meu projeto está montada, né? Então eu tenho, ó, dentro de manipulação, underline, tabela de atributos, eu tenho tabelas e vetoriais. São exatamente os dados que eu vou trabalhar. Agora vamos lá no site do IBGE. A gente já conhece esse site aqui, ó, do IBGE. Estamos especificamente dentro da área de geociências e dentro de malha municipal. E nós vamos baixar agora os dados que nos interessam aqui. Tá? Existem duas formas de fazer isso, né? Uma, eu posso vir aqui em Downloads e escolher, né, por ano. Tá? Lembrando que essa malha do meu município ela pode mudar. Né? No caso nosso aqui o interesse é o último ano, 2022. Então eu posso selecionar aqui, ó, 2022. Vim aqui o EFES, selecionar o MT aqui também. E aí ele vai abrir. Então eu tenho todos os dados aqui disponíveis. Caso eu não queira isso, né, eu quero só vir aqui em acessar produto, ó, clique aqui em acessar produto e venho procurar aqui, ó, por Mato Grosso. Achei Mato Grosso. O que eu vou querer baixar daqui? Eu quero baixar daqui municípios e quero baixar daqui microrregiões. Então eu clico aqui em municípios, ele já faz o download para mim, já baixou. Clico aqui em microrregiões, ele também já baixou. Se eu clicar nessa setinha aqui, ó, e pedir para mostrar na pasta, ele vai me levar lá para a pasta de downloads onde eu salvei. Então aqui, ó, os dois arquivos que eu baixei estão aqui, tá? Mas ainda está faltando arquivo que eu vou querer utilizar. Então vou só fechar essa janela aqui, não vou mexer com ela aqui agora. Os outros dados eu vou buscar ele aqui, ó, no sistema sistema IBGE de recuperação automática, tá? Chamado de Sidra. Nesse Sidra você vai encontrar uma série de dados, uma série de coisas úteis para você fazer levantamentos, enriquecer sua pesquisa, ou mesmo produzir conhecimento a partir desses dados. Tá? Aqui o que a gente quer pesquisar? A gente vai pesquisar aqui em tabelas, e aí, ó, eu vou olhar aqui, ó, essas tabelas aqui, ó, eu tenho aqui, ó, total, número da tabela 3939, ela é sobre efetivos de rebanhos por tipo de rebanho, e isso é o que me interessa. Tá? Aí aqui eu tenho outras, você depois pode explorar. Se você clicar nesse íconezinho aqui, você vai ter a descrição do que é a sua tabela.
Mas aqui não é o nosso objetivo esse, tá? Lá na aula de estatística, depois eu vou entrar aqui e vou dar uma esmiuçada para vocês sobre isso. Então vamos clicar aqui, ó, número da tabela. Ele vai abrir para a gente uma nova página. E aqui tem que prestar muita atenção porque tem um detalhe muito importante, tá? Muito importante. Olha só aqui, aqui eu tenho, ó, tipo de rebanho, tá ok? O ano e variável. Sei que eu não vou mexer. Unidade territorial, também não vou mexer. Essa parte aqui da tabela, que é o layout, geralmente a gente não mexe no começo. A gente deixa para mexer lá no final, se for preciso. Ó, já está selecionado, inclusive, para mim, o efetivo de rebanhos, que é a variável, né? Só tem essa variável aqui. E aqui ele já marcou para mim, ó, bovino e galináceos total. Por quê? Porque o galináceos ele separa em outras formas de galináceos, tá? Então, vamos deixar somente esses dois aqui, serve para título de exercício nosso. Anos, eu vou deixar selecionado 2021 e 2020, tá? Não vou selecionar mais do que isso. E aqui, eu vou selecionar aqui, ó, níveis territoriais. É isso aqui que me interessa, tá? Eu quero pegar por município, tá? Então, se eu vier aqui, ó, selecionar município, ele vai me dar todos os municípios que eu tenho, tá? Inclusive com o código. E isso aqui é muito importante. Vou só fechar essa barrinha aqui dos downloads para a gente conseguir ver melhor. Então aqui, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Vou clicar em visualizar. Ele vai abrir uma nova tabela, uma nova janela para mim, uma nova página para mim, fazendo a carga desses dados. Às vezes demora um pouquinho, né? Afinal, são mais de 5.000 municípios do Brasil todo, então isso pode demorar um pouquinho. E vamos ver como é que ele vai apresentar essa tabela para a gente. Aqui ele trouxe para a gente, ó, Brasil como um todo, e depois ele trouxe aqui, ó, por unidade da federação e por município, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, ó? Se a gente fosse baixar isso aqui direto, não ia ser legal. Por quê? Porque eu preciso dos códigos, tá? Para poder fazer essa separação. Eu vou clicar aqui então nesse olhinho e ele vai pedir, eu vou pedir para ele colocar aqui, ó, exibir códigos. Tem que esperar um pouquinho, que ele demora. São muitos. Vamos lá. Aguardo. Pronto, aqui ele já apareceu para mim, ó. Ele já me deu meus códigos aqui. E eu posso pedir também aqui, ó, que ele me dê a sigla dos níveis, tá? Vou clicar aqui, ó, ele vai demorar mais um pouquinho, mas ele vai me dar a sigla dos níveis. Isso vai ajudar só na minha seleção, tá? Na hora que eu for fazer a seleção, for filtrar, embora eu não vá mostrar para vocês aqui como fazer isso, né? É só para vocês conseguirem pegar a tabela bem completinha, bem bonitinha e facilitar a vida de vocês na hora que vocês forem manipular isso lá no Excel. No caso aqui ele não me deu o nível legal, ele só me deu aqui que é Brasil e município, né? E a gente vai ter que saber aqui então qual que é o código do município que nos interessa, tá? Vou fechar aqui e vou baixar esses dados. Como é que eu faço para baixar esses dados aqui? Porque vocês estão vendo que tem todos os estados, né? Então eu vim aqui em funções, baixar XLS ou EDS, tanto faz, desde que você tenha o software adequado para poder abrir, tá? Então, vou clicar aqui no XLSX, ele vai baixar uma planilha do tipo Excel. Demora um pouquinho novamente, é uma tabela um pouco maior. Aguardo. Vamos lá, vamos lá. Pronto, agora baixou. Ó, eu já vi aqui, ó, uma das minhas linhas é o ano, aqui bovino, galináceos total, né? Se eu clicar aqui novamente para ir lá para aquela pastinha, eu posso ir, mas eu já tenho ela aqui aberta, ó. Eu vou só clicar aqui em Downloads. Pronto, a tabela está aqui, tá? Vamos abrir essa tabela e dar uma inspecionada nela para ver como ela é. Acontece isso aqui, aí você volta aqui,
Dá 2 cliques novamente. Ele vai abrir. Agora ele abre. E aí na hora que ele abrir, ele vai falar que o arquivo não é editável. A gente vai clicar aqui para poder manipular ele. Gente, só para me deixar mal na fita, mas vamos lá. Se ele não aceitar, a gente baixa de novo. Aí agora abriu. Ó, o que eu disse, né? Modo de exibição protegido. Habilitar a edição. Ok, tranquilo. Só que aqui o que acontece é o seguinte, ó. Eu não quero Rondônia. Eu não quero Acre, Amazonas. Eu quero só Mato Grosso. O que eu vou fazer aqui então? Primeiro, eu vou dar um Ctrl L. E vou localizar onde tiver a sigla MT. E eu quero que ele diferencie a maiúscula de minúscula. E vou avançar. Ele vai achar o primeiro MT que tem aqui para mim. Ó. O primeiro MT que ele achou aqui ó, foi a Corizal. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na minha última, na primeira célula dessa coluna, que é referente a Mato Grosso. Vou selecionar todos esses dados e vou descer até chegar em Vila Rica. Por quê? Porque eu sei que Vila Rica é meu último município. Olha aqui tá tudo separadinho por unidade da federação. Então aqui ó, tá chegando Tesouro, Vale, Vila Rica. Tá? Então eu vou precisar selecionar esse aqui e levar para outra tabela. Eu quero chegar em algo parecido com isso aqui, ó, gente. Tá? Onde eu vou ter aqui, ó, código do município, e a gente vai entender por que esse código é importante. Aqui, ó, eu formatei o nome de coluna para ficar bovino underline 2020, galináceo 2020, bovino 2021, galináceos 2021, tá? Então aqui, ó, tem para duas datas, 2 anos diferentes e 2 tipos de rebanhos diferentes, né? Bovino e galináceos. E aqui município. É isso aqui que eu vou usar para mesclar, mas eu posso usar isso aqui também, tá? Só que tem um problema muito sério, eu vou mostrar isso para vocês lá na frente. Então eu vou fechar aqui. Essa tabelinha depois eu vou deixar disponível para fazer download. Ela está no formato CSV e essa aqui eu vou simplesmente fechar, tá? Não vou utilizar ela. E agora, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar essas duas pastas compactadas que eu tenho aqui e eu posso descompactá-las aqui. Então basta eu clicar no botão direito, extrair tudo. Ele vai perguntar se eu quero salvar dentro dessa pastinha MT Regiões 2022. Quero sim. Ele vai criar uma pastinha para mim, ó, MT Regiões 2022. Micro-regiões. Vou clicar com o botão direito aqui em cima, ó, de municípios novamente. Extrair tudo. E vou pedir para ele extrair tudo aqui para mim também. Ele vai criar uma outra pastinha. Então ele criou duas pastinhas, ó, micro-regiões e municípios. Se eu entrar dentro da pastinha micro-regiões, aqueles 5 arquivinhos que a gente conhece, né? Os dois principais aqui, Shape e PRJ, que é o que guarda o sistema de projeção e que é o que guarda as minhas formas, e o DBF, que é o que guarda as minhas tabelas. Tá? Então aqui, ó, extrair os dois, o que eu vou fazer? Vou selecionar os dois, vou recortar, vou lá na minha pasta que eu criei do projeto, então aqui, ó, cliquei em este computador, disco local, e agora eu vou procurar a pasta que eu criei para fazer meu projeto. A pasta que eu criei para o meu projeto chama Manipulação Atributos. Entrei dentro da pasta Manipulação Atributos, entrei dentro da pasta Vetoriais e agora eu vou colar. Colei. Então os dois arquivos estão aqui. O arquivo da tabela com os dados do rebanho, eu vou colocar ela aqui dentro. Tá? Eu vou deixar ela disponível para vocês baixarem já formatadinha, bonitinha. Ó, mas aí colei ela aqui dentro, tá? Então, rebanho, MT, IBGE, CSV. Isso aqui vai ficar um link específico para você baixar. Não se preocupe, a formatação, por enquanto, você não vai precisar se preocupar com ela. Feito isso, já posso fechar essa minha janela. Não vou mexer mais com ela. Aqui também, não vou mexer mais nada nisso aqui. Posso fechar também. Agora eu vou usar quem? Agora eu vou usar o QGIS. Né? O que eu vou precisar fazer aqui no QGIS então? Abrir o QGIS, primeiro de tudo, vou criar o meu projeto. Vou vir aqui em salvar,
vou lá na pasta onde eu estou guardando os meus arquivos. Então vou pegar aqui, ó, este computador, disco local, novamente manipulação de tabela de atributos, e vou criar aqui, ó, o nome desse meu projeto. Eu vou chamar ele de manipulação TBATR. Tem problema ter o mesmo nome da pasta? Não, não tem problema, tá? Esse aqui para mim faz sentido. Observem que ele faz sentido. Eu estou contando o que esse projeto faz. Vou clicar em salvar. Salvei, ok. Vamos ali formatar o nosso SRC, tá? O que a gente faz para formatar esse SRC? Eu posso vir por aqui em propriedades, ou eu posso simplesmente clicar direto aqui no EPSG, tá? Observe que meu EPSG já está configurado, é o 4674, que é o Sirgas 2000. Se o de vocês estiverem diferentes, configure. Por quê? Porque as camadas que a gente está pegando lá do IBGE, elas já estão, né, utilizando como sistema de referência o EPSG 4674. Não é mais o WGS 84, e sim o Sirgas 2000, 4674. Feito isso, aplicou, ok, estamos tranquilo, né? Salvamos, porque a gente já entendeu que a gente tem que salvar constantemente. Agora eu vou trazer aqueles meus dados para cá, tá? Vou começar trazendo os dados do município. Abri novamente a minha pasta aqui, né? A gente já viu uma das formas de fazer. Seleciono o meu disco local, entro na minha pasta do projeto, entro na minha pasta vetoriais e entro aqui, ó, municípios. Vou pegar o arquivo shape, ó, vou selecionar ele, segurei, vou trazer aqui para o meu arquivo, meu íconezinho do QGIS, estou segurando, ainda não soltei, virou esse maisinho, copiar, aí eu solto. Pronto, está aqui dentro. Agora vamos entender o que é a tabela de atributos. Tá? A tabela de atributos é a parte da geometria, tá, desse arquivo completo do shape, que guarda as informações tabulares. Tá? Como que eu a acesso? Né? Então a gente já viu que a tabela de atributos, tá, são os dados tabulares que são linkados, guardados junto com a minha geometria. O que é a minha geometria? Nesse caso aqui, a minha geometria é o polígono. Ó, cada município aqui, ó, é representado por um polígono. Tá? Então eu vou pegar e vou olhar com muita atenção isso aqui mais à frente. Tá? Cadê Barra do Garças? Aqui, ó. Barra do Garças é esse aqui. Já sei, né? Então, o que a gente vai fazer? Para acessar essa tabela de atributos, clico com o botão direito. Clicou com o botão direito, tem essa primeira função Zoom to Layer. Tem aqui a aproximar seleção, que para a gente ainda não serve, a gente não tem nada selecionado, por isso está desabilitado. E aí tem outras funções. O que me interessa agora é essa função aqui, ó, abrir tabela de atributos. Cliquei em abrir tabela de atributos, ele abre essa tabela para mim. Às vezes um pouco menor, às vezes um pouco maior. Se eu der um clique duplo aqui, ó, quando ele vira uma setinha dupla, ó, ele abre para acomodar perfeitamente esse dado. Se eu der um clique duplo aqui, ó, ele vai diminuir para acomodar perfeitamente. E aqui é a mesma coisa, tá? Ele vai acomodar de acordo com o tamanho ou do nome da coluna ou com o tamanho do maior elemento contido dentro da coluna. Tá? A gente está vendo aqui que a gente tem o quê? Ó, código do município, nome do município, sigla da UF e área. Né? Claro que essa sigla da UF para todo mundo aqui vai ser a mesma. Né? O nome muda, o código também muda. E aqui é importante, ó, cada município brasileiro tem um código distinto. Tá? É o CPF do município. Tá? E é por aqui que a gente vai fazer a maior parte das nossas operações. É possível fazer por aqui? É, mas tem um pequeno probleminha de codificação. Tá? E aqui a gente já tem a nossa área. Se você clicar nele, ele vai fazer para você o quê? Colocar em ordem crescente ou decrescente, conforme o caso. Tá? Então aqui, ó, se eu quiser saber o menor município, está na ordem o quê? Do menor para o maior. Então aqui eu sei que o menor município ele mede 330 mil quilômetros quadrados. Tá? Se eu clicar aqui, ó, eu vou ver que o meu maior município é Colniza e mede 27.960,237 quilômetros quadrados. Tá? Aqui, se eu quiser ordenar pelo nome do município, da mesma forma, Alcorizal é o primeiro. Se eu quiser colocar na ordem invertida, Vila Rica é o último. E aqui os códigos também. Se eu quiser colocar o código em ordem sequencial,
decrescente ou crescente, é só clicar e ele vai mudando para a gente. Tá? Então aqui, a primeira parte é essa. Né? Agora vamos supor que você não saiba qual que é barra do Garças, né? E barra do Garças está aqui, né? Eu estou vendo ele aqui. Eu poderia simplesmente clicar aqui e selecioná-lo, né? Mas vamos supor que eu não quero fazer isso, né? Eu quero procurar ele, eu não sei onde é que ele está, né? Essa lista aqui, embora tenha só 141, é fácil de achar, mas às vezes eu vou pegar uma lista muito grande. Como é que eu vou fazer para selecionar? Eu vim aqui nesse Ezinho, ó, de expressão, tá? Que é selecionar feições utilizando uma expressão. Clico nela, ela vai abrir para mim uma janelinha semelhante a essa aqui, onde tem no título aqui, ó, MT Município 2022, selecionar por expressão. O que eu quero selecionar? Eu vou vir aqui, ó, vou só abrir um pouquinho. Eu tenho várias possibilidades de escolher aqui como fazer essa seleção. Se eu clicar aqui em campos e valores, observem aqui, ó, que ele já me deu as minhas variáveis que eu tenho lá dentro. Eu quero pesquisar com o nome do município. Então eu vou clicar aqui, ó, duplo nome do município igual, e agora eu quero procurar dentro do município aqueles valores únicos, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, único. Aí eu posso vir aqui e procurar Barra do Garças, tá? Ah, tá, mas eu não sei qual, seria uma lista muito grande. Então eu poderia começar a digitar aqui, ó, barra, e ele já me traria, ó, Barra do Bugres e Barra do Garças. Dou um clique duplo aqui, ó, ele já traz. Então aqui a expressão, ó, nome, nm, underline moon, é igual a Barra do Garças. Se eu clicar aqui em selecionar feições, olha o que ele vai fazer, ó, selecionou aqui para mim já. Tá? Então está selecionado. Vou fechar, tá selecionado o município. Se eu fechar aqui a tabela de atributos, não tem problema, essa seleção não vai deixar de ser feita. Eu vou olhar aqui, ó, o município está selecionado. Aí eu poderia fazer aquele passo de exportação, clicar com o botão direito, exportar, guardar elementos selecionados como, né, tudo aquilo que a gente já fez nas outras aulas. Mas essa é a primeira parte, tá? Então já aprendi a selecionar por expressões, tá? E também, se eu quiser selecionar manualmente aqui, eu posso, vou limpar aqui, ó, nessa ferramentinha aqui, eu limpo a minha seleção. Eu quero selecionar todos os municípios aqui, ó, que fazem margem com Araguaia, tá? Que tem alguma parte do seu município fazendo margem com Araguaia. Então vou selecionar esse primeiro aqui, vou segurar a tecla Ctrl, clico nesse segundo, clico nesse terceiro, clico nesse, ó. Estou selecionando todos os que tem algum pedacinho fazendo margem com o Araguaia. Bom, aqui, ó. Todo mundo que tem margem no Araguaia está selecionado. Vou clicar com o botão direito aqui e vou abrir a tabela de atributos. Vamos ver como é que está. Tabela de atributos selecionados. Observe que eles estão todos selecionados. Se eu quiser ver somente os selecionados, eu posso vir aqui embaixo, mostrar todos as feições. Tá? A tradução está horrível. Mas aqui, ó, eu quero mostrar somente feições selecionadas. Olha só, então, quais são os municípios que eu selecionei, ó. Alto Araguaia, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Barra do Garças, Cocalinho, Luciara, Novo Santo Antônio, Pontal, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Santa Terezinha, São Félix e Torixoréu. Ou seja, todos esses municípios aqui, parte dele é margem do rio Araguaia. Tá? Então tá aqui. Se eu quiser exportar, basta novamente clicar no botão direito, exportar e guardar os elementos selecionados. Né? Supondo, estou fazendo lá um trabalho, uma pesquisa, estudando exatamente essa margem do Araguaia, a margem mato-grossense do Araguaia. Tá? Então já tenho como selecionar os municípios. Ótimo. Por aqui, por enquanto, tranquilo. Mas agora, observe que aqui as minhas feições elas são só para os municípios. Né? Se eu quisesse encontrar regiões, se eu abrir a tabela de atributos aqui novamente, ó, não tem nada falando qual que é a minha microrregião. Eu quero agregar esse dado de microrregião. O que eu vou fazer? Eu vou trazer aquele meu dado para cá. Ó, voltei lá na minha pastinha. Voltei para níveis vetoriais. E agora eu vou pegar micro-regiões. Do mesmo jeito. Segurando aqui. Né, cliquei, segurei. Vou entrar dentro, levar para o meu ícone. Virou o maisinho, solto. Pronto. Observe que agora a divisão está um pouco diferente. Né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa cor. Vou deixar a transparência e vou colocar uma linha vermelha para eu conseguir identificar. Então, como que eu faço isso? Ou botão direito propriedades, ou simplesmente um clique duplo. Ele vai pegar e vai abrir para mim a minha tabela de propriedades. Tá?
Geralmente ela vai vir aqui nessa primeira informação. Só o que a gente quer mexer? A gente quer mexer em simbologia. Tá? Simbologia, eu vou vir aqui, ó, deixar símbolo simples, preenchimento simples. E vou aqui, ó, optar por preenchimento transparente. Cliquei aqui nesse linkzinho. O estilo, a cor do traço. Vou vir aqui e vou selecionar um vermelho. Né? Ou posso clicar aqui, ó, e escolher por aqui também. Né? Quanto mais aqui, mais vermelho. Ó. Se eu fizer um vermelho bem forte, vai ser isso daqui. Tá? E vou dar OK. Então, aqui eu vou colocar, em vez de 36, eu vou deixar ele com a linha de 35. E vou clicar em aplicar. OK, aplicou. Observem aqui, ó, que agora, deixa eu remover todas as seleções, que as micro-regiões estão separadas. Tá? E vamos abrir a tabela de atributos dessas micro-regiões. Tabela de atributos. Observem aqui, ó, nós temos 22 tabelas de atributos. Né? Cada uma recebe como nome o município principal. A gente tem aqui Aripuanã, Alta Floresta, Colíder, e por aí vai. Tá? O Norte Araguaia, que vai pegar a região ali de Vila Rica. O Médio Araguaia. Cadê aqui o Alto Araguaia? Aqui, Alto Araguaia. Ó, selecionei. Como é que eu fiz essa seleção? Né? Deixa eu limpar tudo aqui, ó, novamente, para quem limpar. Quero selecionar Alto Araguaia, Médio Araguaia. Se eu clicar de um no outro, eles vão deixar de selecionar um para selecionar o outro. Mantive a tecla Ctrl pressionada, cliquei aqui, eles vão ficar os 3 selecionados. O que eu vou fazer aqui agora? Eu quero ver quem que são esses 3 aqui. Vou fechar e observe, ele selecionou esses 3. Eu tenho aqui, ó, mais um pedacinho. Esse aqui, ó, é o tesouro. Vou aqui, tabela de atributos. Cadê tesouro? Tesouro. Cliquei aqui. Vou fechar. Ó, agora fechou. Ó. Todas as micro-regiões que fazem parte da margem do Araguaia. Tá? O que me importa aqui, ó, eu quero mostrar para vocês. Ó. Aqui nessa tabela de atributos, eu não tenho dado de micro-região. Tá? Então, se eu olhasse somente para essa tabela aqui, eu não saberia te contar quais os municípios que compõem cada uma dessas micro-regiões. E o que a gente quer fazer agora é exatamente unir essas duas tabelas, tá? De tal forma que essa informação seja transferida aqui de micro-regiões para os municípios. Eu preciso, antes de mais nada, verificar o EPSG deles. Ó. Vou em Propriedades, botão direito, vou em Propriedades, Informação, e quero ver qual que é o sistema de referência que eles estão. EPSG 4674, siglas 2000. Então, micro-regiões, tá no siglas 2000. Vou olhar municípios, mesma coisa, propriedades, ele tem que estar sobre o mesmo EPSG. Então, vou olhar aqui, EPSG 4674, que é o siglas 2000. Então, os dois estão no mesmo EPSG. O que eu vou fazer? Eu vou transferir essa informação, eu vou mesclar essas duas tabelas, utilizando como referência a geometria, tá? Ou seja, a intersecção. Essas regiões aqui, elas são interseccionadas esses municípios são interseccionados pelas micro-regiões, ou as micro-regiões interseccionadas pelos municípios. E eu quero juntar isso. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, menu vetor, geoprocessamento, e vou vir aqui, em intersecção. Na hora que eu fiz isso, ele me deu aqui, camada de entrada, municípios, é o que ele vai pegar para mim como referência. Camada de sobreposição, micro-regiões. Essa primeira parte aqui, tranquilinho. Vamos ver aqui, os campos que eu quero manter. Já tem aqui, código do município, nome do município, sigla do município, área. Eu vou deixar tudo, tá? Não quero tirar nada daqui. Então, eu vou simplesmente dar um OK. Se eu não marcar nada, significa o quê? Todos os campos são exportados. Agora, da sobreposição, ou seja, daqui das micro-regiões. Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos. Vamos abrir aqui para poder ficar mais fácil. Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos. E agora ele vai falar para mim, você quer pegar o código da micro-região? Quero. Você quer pegar o nome do município? Não, já tem o nome do município na outra tabela. Você quer pegar a sigla do nome do município? Não, não quero pegar a sigla. Você quer pegar a área da micro? Quero. Aqui eu vou querer pegar a área da micro-região. E aí a gente vai ver que tem um detalhe agora muito importante para a gente cuidar disso. Tá? Ok.
Aí aqui agora tem alguns parâmetros, que são parâmetros avançados. Ele quer saber o prefixo opcional. Eu vou criar um prefixo que chama micro, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque senão eu vou ter duas áreas diferentes. Embora o tamanho delas já vai me dizer a quem ela se refere, eu vou deixar o tamanho micro aqui guardado para poder fazer diferença na hora que aparecer na minha tabela de atributos. Outra situação aqui agora, tá? Vou fechar aqui os parâmetros avançados. Intersecção. Criar a tabela, deixar ele criar a camada temporária? Não, a gente vai salvar já. Então, ó, vou vir aqui, ó, cliquei nesses 3 pontinhos, salvar no arquivo. Ele vai falar onde você quer salvar. Eu quero salvar dentro de vetoriais. Vou criar aqui, ó, uma nova pasta. Para quem? Para os meus processados. Tá? Ou seja, todos os arquivos vetoriais que eu processei, eu vou salvar dentro dessa pastinha processada. Dei um clique duplo. Quem que vai ser esse cara aqui? Eu vou chamar ele de... como que a gente chama ele? MT municípios e micro-regiões. Tá? Para mim faz sentido, eu vou apagar esse pedacinho aqui, vou deixar só um e micro-reg. Tá? Faz sentido para mim. E aqui agora eu vou mandar executar. Executou. Assim que ele terminar de executar, ele já vai abrir essa camada para mim aqui. Vamos lá, dedinhos cruzados, vai dar tudo certo, não tem nenhum problema. Feito. Vou fechar. Ó, vamos ver se ele está habilitado certinho. Vou desabilitar esse cara, Ah, professor, parece que não aconteceu nada. Mas calma aí, ó. Vamos aqui, ó, tabela de atributos. Vamos ver o que tem. Ó, agora sim, ó. Código do município está aqui. Nome do município está aqui. Sigla está aqui. Área do município está aqui. E a área da microrregião está aqui. Ó, se eu colocar aqui, ó, por ordem, vocês vão ver que todos que pertencem à mesma microrregião, eles vão acabar estando o quê? Com a mesma área. E é isso aqui que eu queria deixar bem destacado, ó. Microrregião da área. Ou área da microrregião, tá? Então, por enquanto é isso, tá? Por enquanto é isso. Mais à frente a gente vai aprender agora a fazer. Na próxima aula a gente vai aprender a utilizar esses dados aqui para produzir um gráfico mais legal, tá? Temos um probleminha aqui com os nomes, ó, estão vendo? Né? Que é o que eu sempre estava dizendo ali do problema dos encodes, tá? Da codificação, tá? Mas a gente vai aprender a corrigir isso. Fechei, ok. Então essa primeira parte está feita. Isso aqui eu não vou usar mais, tá? Vou excluir ele, remover ele aqui do QGIS. Ele continua existindo lá nos meus dados, tá? Vou excluir ele só daqui. Remover camada, tá? Por que fazer isso? Gente, mantenha o projeto limpinho, o projeto organizado. Ele não te dá dor de cabeça, tá? Então a gente já viu o que é uma tabela de atributos, a gente já aprendeu a acessar, a gente aprendeu a selecionar a feição e já aprendemos a unir a tabela de atributos de 2 shapes diferentes que estejam sob o mesmo PSG e tenham áreas de intersecção, tá? Caso não tivesse intersecção, aquele campo ia passar sem nada, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai adicionar, mesclar por tabela de atributos. Então eu vou vir aqui, ó, nessa apóstrofozinha aqui, ó, vou clicar aqui, ó, no maisinho. Vamos aqui, vamos subir e vou adicionar o arquivo, tá? Vou vir aqui, ó, cliquei aqui nos 3 pontinhos, este computador, disco local, minha pasta do meu projeto, tabelas, pronto, esse cara que eu quero abrir, tá? Rebanho MT, IBGE, CSV. Aqui quando você abrir, ele vai estar nesse aqui, ó, UTF-8. E se você vier aqui e olhar, você vai ver que você vai ter problema, ó. Tá vendo? Água boa aqui, ó, caractere especial não reconhece. Eu sei, pela minha prática, que o encode que a gente vai utilizar é o Windows 28599. Eu sei que ele dá certo pra mim. Ó, corrigiu aqui o acento, tá vendo? Então eu sei que eu vou usar ele. Os delimitadores, ó,
eu sei que o meu arquivo é um arquivo CSV, mas ele não é um CSV de verdade. Tá? Então vou deixar aqui delimitadores e vou selecionar aqui quem que eu quero usar. Se é ponto e vírgula, se é dois pontos, o que que é. Eu vou ter que olhar aqui, ó. Se eu deixar aqui, por exemplo, com tabulação, você vai ver que ele não separa. Parece que vai ser uma única linha. Mas se eu marcar vírgula, ó, ele vem cá e faz as coluninhas bonitinhas, certinho. Então é a vírgula que eu vou usar. Aqui, desse aqui, o que é importante? Ó? O primeiro registro em nome dos campos. Verdade, ó, código do município, nome do município, bovinos, galináceos. Quando você receber também, abrir a primeira vez, ele vai estar assim, ó, coordenada de ponto. Na verdade, o nosso é sem geometria. Lembra que é somente uma tabela, ele não tem geometria associada a ele. E aqui ó, a gente tem outras configurações da camada, que a gente não vai mexer também. Tá? Então, feito isso, o que eu vou clicar? Adicionar. Adicionou, ok, fechou. Ó, ele está aqui. Não aconteceu nada. Ó. Se eu fechar esse cara aqui, ele não existe. Por quê? Porque ele é simplesmente uma tabela. Se eu clicar com o botão direito e vir aqui em tabela de atributos, eu consigo ver ó, o nome dos municípios, o código do município, e aqui ó, o rebanho, cada um dos rebanhos. Eu vou fechar aqui, ó, e agora eu quero fazer a união, eu quero trazer aqueles dados lá do rebanho. Opa, cliquei duas vezes. Eu quero trazer aqueles dados lá do rebanho para compor aqui ó, a minha tabela de atributos. Então eu quero adicionar elas aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em propriedades. Vou procurar por essa aqui, ó, uniões. Tá? Achei uniões, vou clicar no maisinho e ele já vai me dar já o que ele quer fazer. Ó. Eu quero unir quem? Camadas que eu vou unir. O rebanho. Unir a partir de qual campo? Código do município. Campo-alvo, ou seja, aquele que eu vou buscar. Qual que é? Código do município. Aqui eu posso escolher quais são os campos que vão ser unidos. Tá? Então eu venho aqui e marco, ó, eu quero unir nome do município e galináceos. Feito isso, vou clicar em OK. Aplicar. OK. Não aconteceu nada, professor. Vamos ver? Botão direito, em cima lá do MT Município Síndico Reg. Abrir tabela de atributos. Pronto, tá tudo aí. Olha só, professor, você repetiu aqui o nome dos municípios, não precisava. Pois é porque eu vou apagar essa coluna aqui posteriormente, tá? Mas por enquanto, para nossa aula, era isso, tá? Então, para hoje, o que a gente precisa aprender? A fazer a seleção de feições, unir tabela de atributos de dois shapes distintos, mas que estão sobre o mesmo sistema de referências e tem áreas de intersecção, e unir uma tabela de CSV com um shape. Tá? E foi o que a gente fez. Espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, a gente vai tirar em sala de aula. Tchau, tchau, um abraço.